Parada do Caminhoneiro. A partir de agora, o programa Parada do Caminhoneiro conversa com o escritor Jean Carlos de Andrade, ele que é de Bom Repouso, Minas Gerais, escritor do livro Vida de Caminhoneiro. Boa noite, Jean, tudo bem? Boa noite, Aparecido. Tudo jóia? Olha só, a gente do programa Parada do Caminhoneiro resolveu bater um papo com você, um livro que retrata basicamente a vida desses caminhoneiros profissionais que tem um grande repercussão aqui no município de Itabaiana, que é conhecido como a capital brasileira do caminhão, e a gente queria saber detalhes desse livro, começando pelo objetivo. Por que você resolveu escrever esse livro Vida de Caminhoneiro? Primeiramente, eu queria agradecer a você por esse espaço, né? Ainda mais uma rádio tão ouvida pelos amigos caminhoneiros, né? É uma honra para mim fazer parte dessa entrevista. Então, Aparecido, é o seguinte, eu resolvi escrever esse livro meio assim, sem muita perspectiva de publicá-lo, porque ele era praticamente um diário de bordo que eu tinha. Então, eu viajava pelas estradas e tudo que ia acontecendo eu escrevia, né? Aí, depois de certo tempo, eu resolvi diagramar e ajeitar tudo, as histórias, e percebi que dava um livro legal. E também para mostrar a nossa vida sofrida, a vida estradeira, o modo que a gente vive, e mostrar para as pessoas que o caminhoneiro não é aquele bicho papão que todos pintam. Jean, um dos pontos que você aborda desde o início do seu livro é de que você realmente segue a carreira de caminhoneiro logo desde cedo, você já tinha aquele sonho, e assim que você completa os 18 anos, você pega a estrada seguindo o que seu pai fazia, não é isso? Sim. O meu pai é caminhoneiro toda a vida, né, como a gente diz. E eu viajo com ele desde os 4 anos de idade. Então, pequenininho ali, a gente vai pegando gosto pela coisa, né? Então, a gente viajando, o meu sonho era viajar também. E como eu conto no meu livro, que eu contava os dias para completar os 18 anos, para assim poder tirar a carteira, a minha habilitação e pegar a estrada, né? É o sonho de todo menino que sonha, que pegar um caminhão e sair viajando pelo mundo. Outra coisa, um dos pontos também que você cita em relação às dificuldades encontradas por esses caminhoneiros durante o seu trabalho que é desenvolvido. Eu queria que você falasse um pouco da forma que você aborda lá no livro. Essa é uma coisa que me deixa muito triste nessa vida de estradeiro, que eu tento, de certa forma, mudar, né? Porque muitos lugares o caminhoneiro é mal recebido, né? Então, tem aqueles postos, aqueles restaurantes que são específicos para o caminhoneiro, né? Um pouquinho mais barato e tal. Ainda tem aqueles postos que até colocam placas, proibido o caminhão, e não querem a presença do caminhoneiro naquele local, né? E aquele caminhoneiro que insiste em parar nesses locais, ele é maltratado. Ele não é bem recebido nesses ambientes. Talvez até pelo modo da vestimenta do caminhoneiro, do que eu cito no livro, para modificar um pouco, para melhorar até, para ser recebido, porque eu acho que a aparência conta muito nisso, né? Mas eu já fui mal recebido em empresas que poderiam ser mais gentis com o caminhoneiro, não são. Muitas empresas, algumas não deixam nem usar o banheiro do estabelecimento, porque dizem que é banheiro para as pessoas que trabalham ali, não para os caminhoneiros, né? E o caminhoneiro tem que se virar. Então, a gente vê na estrada que não tem aquele reconhecimento. O caminhoneiro transporta o progresso do Brasil. E, literalmente, ele carrega as inovações. Então, as pessoas acham que deveriam respeitar mais um pouquinho, e isso não acontece nas estradas. Outra questão que você cita, inclusive, logo assim que você começou a dirigir seu caminhão, você cita que, por inexperiência e não conhecer ainda dessa questão, você cita a corrupção nas estradas, policiais que tentam tirar sempre alguma grana no que você chama do cafezinho, e aí você tece algumas críticas em relação a isso. Sei, eu fiz em tom de brincadeira esse fato que aconteceu, mas é um fato muito sério.
e acontece frequentemente. O caminhoneiro está trabalhando e ele ganha pouco, né? E ele se vê coagido quando um policial, né, não são todos, mas eu coloco aqui alguns desses profissionais em que aproveitam da boa-fé do caminhoneiro, né, e pedem um cafezinho. Alguns vão direto ao assunto, né, para já pegar aquela corrupção. E muitos caminhoneiros não entendem isso. A primeira coisa que aconteceu nesse fato comigo, eu era um motorista novo, eu estava com 18 para 19 anos, e o policial me ensinou como devia fazer. Então, eu não estava entendendo, ele perdeu até a paciência. Ele disse, quando um policial disparar, já coloca o cafezinho dentro do documento, para a gente evitar de ficar conversando e nesse lenga-lenga e perdendo tempo. Olha para você ver a que ponto chega, né, a corrupção das estradas. O caminhoneiro, ele vai nessa onda, né? Porque até por medo, porque muitos maus policiais, né, inventam até infrações e talvez até jogam alguma coisa dentro da boleia do caminhão para poder tirar o dinheiro do sofrido caminhoneiro. Entendo. Jean, em uma parte do seu livro, como a gente aqui de Itabaiana, e a gente vê que o nome sendo levado em muitas questões relacionadas a caminhão, inclusive recentemente, como eu citei, a gente foi reconhecido como a capital brasileira do caminhão, e você cita em um dos pontos, eu não sei se realmente é o caminhão de Itabaiana, mas que você cita um trecho mais ou menos assim no livro. Muitos caminhões de fora, deles chamados Itabaianas, na pista não tinha para ninguém, ganhava de todo mundo, mas sofria na questão de estradas de barro, estradas que atolavam. Esse Itabaiana que você cita, era caminhões daqui de Itabaiana ou de outro local? Sim. Eu também foi uma brincadeira, mas é uma brincadeira carinhosa com os caminhoneiros de Itabaiana, né? Porque aqui tem uma cidade que eu nasci, que se chama Bom Repouso. E há algum tempo atrás ainda era de estrada de chão, de terra, então fazia muita lama. E aqui era considerado a capital da batata. Então eram 100 caminhões por dia carregados de batata, e sempre os caminhões de fora. E sempre os caminhões de Itabaiana vinham para cá, né, para carregar a batata e levar para o Nordeste. Só que eles não tinham muita, como eu vou dizer assim, muita habilidade na lama. Então, e aqui é uma região de serra muito perigosa, né? E ficava muito liso. E a maioria desses motoristas, eles pediam para a gente que já tinha mais habilidade no barro, digamos assim, para a gente descer a serra para eles, né? Então a gente brincava, né? Na pista não tinha para eles, porque eram muito motoristas mesmo na pista, digamos assim, pilotos, né? E na estrada de chão a gente ganhava deles, então a gente brincava assim. Inclusive você cita que ganhava até uns trocados para tirar alguns caminhões dos atoleiros, né? Isso, eles nos pediam, falaram assim, a gente te dá R$50 para você descer para a gente o caminhão, essa ribanceira, e entregar para a gente lá embaixo. Aí a gente fazia isso, né? A gente tinha mais experiência no barrão, como se fosse um rally com um caminhão carregado com 300 sacos de batata, pra você ter uma ideia. Perigos, locais perigosos. Você citou que um dos momentos você teve que fazer uma entrega em um local que passou por fogo cruzado, e foi um momento que você cita como um momento bastante complicado em sua profissão. Então, isso aí acontece ainda. Já passei algumas vezes por esse susto, e eu cito aqui a cidade do Rio de Janeiro, né? Eu tive algumas críticas sobre isso, de pessoas que moram no Rio, né? Dizem que não é tudo isso e tal, mas eu passei por isso algumas vezes e me assustei. Porque chegando na Avenida Brasil, na cidade do Rio, perto do Ceasa, sempre ficavam ali alguns policiais, né, arrodando os caminhoneiros e pegando um cafezinho aqui, um cafezinho ali, como eu disse anteriormente. De repente, os bandidos começavam a atirar nesses policiais. E nós, caminhoneiros que estávamos passando por ali, nos víamos no meio daquele tiroteio todo, e não sabia se ia para frente ou se voltava.
Então, isso aconteceu algumas vezes, de eu chegar no Rio de Janeiro e me deparar com alguns tiroteios e brigas de gangue. Então, isso é normal para quem conhece e viaja sempre para o Ceasa do Rio de Janeiro. Aparecido Santana está apresentando Parada do Caminhoneiro. Nem bem amanhece o dia, tô na Rio, Bahia. No dia 13 do ano de 2001, você sofreu um acidente. Foi um momento bastante complicado em sua vida. Eu gostaria que você falasse também em relação a isso. Sim, esse foi um momento difícil. Foi o segundo acidente que eu sofri. Eu coloco dia 13, porque foi realmente um dia 13, numa sexta-feira 13, que aconteceu esse fato. Se eu não estiver enganado, isso foi um fato que aconteceu comigo pela estrada. Eu bati o caminhão, né? Fazia uma curva um pouco rápida, e naquela curva estava um caminhão que também estava quebrado naquele momento. E a frente dele já no acostamento e a traseira no meio da pista, bem no meio da curva. E de repente, eu fiz aquela curva e dei de cara com aquele caminhão parado. Então foi só o tempo de tomar aquele susto e tirar o meu lado. Então eu bati violentamente na traseira desse caminhão e graças a Deus só tive alguns arranhãozinhos, né? Mas o caminhão, ele teve uma perda total. É um susto que eu passei um dos sustos que eu passei nessa vida de estradeira. Outro ponto bem destacado no seu livro é em relação à relação patrão-empregado, do caminhoneiro com o seu patrão. E você relata bem, inclusive cita que no princípio, quando você começou a dirigir o caminhão, você ainda muito novo e não tinha nem a confiança de lhe entregar um caminhão pelo seu porte físico. Eu gostaria também que você falasse, citasse em relação a essa questão, a relação patrão e o caminhoneiro. Então, Aparecido, quando eu comecei a trabalhar de caminhão mesmo, quando eu completei os meus 18 anos de idade, eu adquiri a minha habilitação de motorista e já consegui um emprego logo de cara, né? Peguei um caminhão para trabalhar e tal, mas eu tinha um perfil de menino mesmo. Eu tinha 18 anos, mas eu parecia que tinha 15 anos, 16 anos. Tanto que na época, muitos policiais me paravam frequentemente, porque pensavam se tratar de menino no volante, né? Então, naquela época, muitas pessoas tinham essa confiança. Quando a gente ia pegar um caminhão para trabalhar, as pessoas ficavam com o pé atrás, falavam, nossa, é muito menino esse rapaz, só dá um caminhão na mão dele para fazer viagens longas e tal. Mas, por eu ter o meu pai, né, que já era um motorista conhecido na região, antes de pegar o primeiro caminhão de um patrão, então eu dei uma viagem do caminhão do meu pai. Isso me deu uma certa moral na minha cidade, confiança para outras pessoas e entregar um caminhão para poder viajar de fato. Mas esse primeiro caminhão que eu trabalhei, acho que foi em 1995, eu comecei em 94, em 1995, eu sofri um acidente também que foi muito sério. O caminhão ele disparou morro abaixo, eu tentei salvá-lo, e acabei quase sendo esmagado por ele, e assim, tive fraturas na bacia e fiquei um ano parado. E o meu patrão, naquela época, fez um comentário muito triste, né? Porque disse que a culpa era dele, porque ele colocou uma criança no volante, né? Então, eu fiquei muito chateado com esse comentário e, como é um diário que eu fazia, eu escrevi isso. E foi parar no livro. Mas eu fiquei muito triste com esse comentário do meu ex-patrão, o meu primeiro patrão, né? E disse que eu era muito criança, então que a besteira tinha sido por falta de experiência. Entendeu? Entendi. Ô, Jean, em relação às festas do Nordeste, você cita que as melhores. Sim. E
De fato viu? É uma parte engraçada do livro, né, que eu coloquei, só que é verdade, que eu fui muitas vezes aí para o Nordeste e já participei de muitos forrós aí e adorei, viu? Acho que é o melhor lugar para se viajar no Brasil, viu? É o lado do Nordeste. É o forró, o carnaval, né? Aí Itabaiana já fui algumas vezes, também gostei do movimento. Legal. Então eu brinquei no livro que eu não sei se o caminhoneiro ele vai pelo frete, muito bom, ou se ele vai por causa das festas, que são excelentes. Participação no seriado Carga Pesada. Você ia para o Rio e acabou conhecendo aí o Antônio Fagundes, o Estênio Garcia, e acabou tornando aí um ator por acaso. E nessa parte que você participa, você cita que ele generaliza um pouco o perfil do caminhoneiro, pediu para você se sujar de graxa, esse tipo de coisa. Queria que você falasse também sobre essa participação. Sim, olha, você vê, isso foi um caso interessante. Gostei muito de participar do Carga Pesada, participei como figurante. Foi um caso que eu paguei no posto para tomar um banho, tomar um café, e a Rede Globo estava ali fazendo aquela gravação, mas eu encontrei com o Antônio Fagundes, o Estênio Garcia, andando por ali, e um produtor do seriado me convidou para participar. Eu fui correndo, né? Alegria total, e eu sou fã daquele seriado e também dos atores que me trataram muito bem. Porém, naquele momento da gravação, eu achei errado como eles produziram o caminhoneiro, né? Eles chamaram outra pessoa lá, que era um caminhoneiro, estavam viajando normalmente, só que trocaram toda a vestimenta dele, colocaram uma roupa muito surrada, uma toalha muito suja, era para ele segurar, sujaram ele um pouco de graxa, e até me pediram para me sujar um pouco também. Eu falei, mas por que isso? Por que já não retrata um caminhoneiro como ele é, como ele está aqui? Não, para a gente mostrar a vida sofrida do caminhoneiro. Eu falei, mas a vida sofrida do caminhoneiro não significa retratar o caminhoneiro como uma pessoa suja, como uma pessoa mal vestida. Assim, eu achei que estava atrapalhando a imagem do caminhoneiro, então eu conversei isso até com o Fagundes, eu disse para ele. Aí ele deu pisada e falou, mas a gente quer só mostrar a vida do caminhoneiro que é sofrida, e por isso colocar ele um pouco mais sujo. Parada do Caminhoneiro.